E se a gente pudesse encontrar as pegadas físicas de uma história com mais de 2000 anos? Pois é, hoje é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos explorar o capítulo 1 de Marcos, mas não só como um texto antigo, e sim como uma verdadeira jornada arqueológica, conectando palavras milenares com evidências que, olha só, a gente ainda consegue tocar. A pergunta que guia a gente é bem simples. Será que dá mesmo para tocar numa história de 2 milênios? Existem artefatos que nos conectam diretamente ao mundo dos primeiros seguidores de Jesus? A resposta, como a gente vai ver, é um surpreendente sim. E a nossa primeira evidência aparece em 1986. Uma seca bem forte fez as águas do Mar da Galileia recuarem e revelou um segredo que estava escondido há séculos. Um barco de pesca de madeira do primeiro século, perfeitamente preservado na lama. A importância disso aqui é profunda, porque não é um barco qualquer. É a confirmação material de que os pescadores que Marcos descreve, sabe? Pedro, André, eles não eram figuras míticas, não. Eram trabalhadores de verdade, com ferramentas de verdade, em barcos iguaizinhos a este. A história de Marcos já começa com os pés bem firmes na realidade. Com essa base bem real, vamos para o texto. O Evangelho de Marcos não perde tempo. Ele já começa com tudo, com uma urgência, jogando a gente direto no deserto para encontrar uma figura bem intensa, João Batista, o mensageiro que prepara o caminho. O perfil do João era o de um profeta clássico, sabe? Levava uma vida super simples no deserto, se vestia com peles de animais e a dieta dele era de gafanhotos e mel silvestre. Tudo nele lembrava o antigo profeta Elias, como um sinal de que algo muito, muito importante estava para acontecer ali nas margens do Rio Jordão. E é nesse cenário que Jesus aparece para ser batizado. O ponto-chave aqui é que o batismo dele não era para perdão de pecados pessoais. Foi um ato de identificação total com a humanidade, sabe? Foi o começo oficial da sua missão como o servo sofredor, aquela figura das profecias que carregaria o peso dos outros. E logo depois do batismo, a gente vê um paralelo teológico muito forte. Jesus é levado para o deserto por 40 dias. Enquanto o antigo Israel ficou vagando por 40 anos e falhou na sua fidelidade, Jesus, ele age como um novo Israel. Ele enfrenta a tentação e sai vitorioso. É como se ele estivesse reescrevendo a história, só que dessa vez com um final diferente. Com a prisão de João, a ação muda de lugar. Jesus vai para a Galileia e estabelece seu quartel-general numa pequena vila de pescadores, Cafarnaum. E é aqui que a terra mais uma vez nos revela seus segredos. Em Cafarnaum, os arqueólogos acharam as fundações de uma sinagoga do primeiro século, construída com basalto negro, uma pedra bem comum da região. E esse é muito provavelmente o mesmo lugar onde Marcos conta que Jesus ensinava e as pessoas ficavam de boca aberta, porque ele falava com uma autoridade que elas nunca tinham visto antes. Mas a descoberta mais pessoal está a poucos metros dali. Escavações revelaram uma casa, também do primeiro século. Com o tempo, as paredes dela foram marcadas com grafites cristãos, o que mostra que o lugar virou um ponto de culto. Séculos depois, uma igreja foi construída exatamente sobre essa fundação, ou seja, a tradição e a arqueologia chegou na mesma conclusão. Essa era a casa de Pedro. Esse achado arqueológico nos coloca dentro da cena. A gente está olhando para as fundações do lugar exato onde Marcos registra Jesus curando a sogra de Pedro. Uma casa humilde que se tornou o epicentro de uma onda de milagres. E isso nos leva a uma característica que define a escrita de Marcos. Um senso, assim, avassalador de velocidade e de urgência. A narrativa parece que está sempre em movimento, correndo em direção a um clímax. O motor por trás desse ritmo todo é uma palavrinha grega, euteos. Ela significa imediatamente, logo em seguida. Marcos usa essa palavra sem parar para criar uma narrativa de ação, onde um evento leva direto para o próximo sem nenhuma pausa. E com que frequência ele usa? Umas 41 vezes. 41? Esse número por si só já diz muito sobre a mensagem de Marcos, né? É como se ele estivesse dizendo: o tempo é curto, a missão é urgente, o reino de Deus está agindo agora. E quais são os sinais dessa ação? Bom, Marcos mostra Jesus expulsando demônios, curando doentes, purificando um leproso. Cada ato desses é uma demonstração de poder sobre o mal espiritual e físico. São provas, sabe? Provas visíveis de que o reino de Deus estava invadindo a realidade. Mas, no meio de toda essa ação, surge um quebra-cabeça teológico.
Um padrão meio estranho que os estudiosos chamam de segredo messiânico. Jesus demonstra um poder incrível, mas logo em seguida faz algo bem inesperado. Ele os advertia severamente para que não o tornassem conhecido. Pensa bem, depois de fazer milagres que podiam mobilizar multidões, ele ordenava silêncio. A pergunta óbvia é: por que tanto segredo? Por que esconder a identidade de alguém que veio para salvar? A resposta para isso revela o ponto central da missão de Jesus. Existiam motivos cruciais para esse segredo todo. Primeiro, para evitar ser visto como um revolucionário político contra Roma. Segundo, para que sua identidade não ficasse resumida a um fazedor de milagres. E o mais importante de tudo, Jesus queria que sua identidade fosse definida não pelo poder, mas pelo sacrifício da cruz que ainda estava por vir. E nenhum ato demonstra isso melhor do que ele tocar um leproso. Pela lei da época, esse toque tornaria Jesus cerimonialmente impuro. Mas o que acontece é ao contrário. Ele mostra que, nele, a santidade é que é contagiante. A pureza dele limpa a impureza, invertendo completamente a ordem das coisas. E assim a gente volta para o começo. As pedras de Cafarnaum e a madeira do barco da Galileia não são só relíquias. Elas são testemunhas físicas de que a história que Marcos conta não é uma lenda, mas um evento em que o divino entrou de forma bem concreta na história humana. E a mensagem que essas pedras e essa madeira ecoam é a mesma proclamação que está no coração do capítulo 1 de Marcos. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Uma declaração que mudou o mundo e cujas evidências, de certa forma, a gente ainda pode tocar hoje.